Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui com a nossa segunda aula de hoje. Vamos começar a falar agora sobre o tema mais importante da cirurgia do aparelho digestivo do ponto de vista de provas de residência, os cálculos biliares ou colelitíase. É o assunto que vem sendo abordado o maior número de vezes, principalmente pelo aumento do número de indicação cirúrgica mesmo, diagnóstico mais frequente, né? Então isso aí ultrapassou os outros temas, é o que mais cai na prova de residência. E cai com propriedade porque, do ponto de vista epidemiológico, é muito importante. A gente vai ver aí que cerca de 20, 25% dos adultos aí de meia idade vão assim, qualquer um de vocês trabalhe com clínica médica, com medicina da família, como cirurgião, como gastro, qualquer um que atue na área clínica vai se deparar com vários casos de cálculos biliares. Se não em pacientes, pelo menos em algum membro da família, e vão ter que opinar e falar sobre isso. Os cálculos biliares, eles vão ter problemas relacionados à sua origem na própria vesícula e também problemas em outros órgãos. E a gente vai procurar discutir hoje, né, em duas etapas, nessa segunda e na terceira aula, alguns desses problemas decorrentes do cálculo da vesícula. Então vamos procurar fazer uma análise de como se formam os cálculos, uma parte da nomenclatura, que eu acho que é muito importante para os concursos médicos, e depois discutir uma a uma as principais complicações dos cálculos biliares. Nessa foto temos aqui vários tipos diferentes de cálculos biliares. Como vocês podem notar, uns são marrons, outros são negros, outros são perolados, amarelados. Isso é decorrente da constituição desses cálculos. Os principais cálculos são de colesterol, mas nós temos cálculos de bilirrubinato de cálcio também, que são cálculos de pigmentos biliares, e temos cálculos relacionados à desconjugação de sais biliares por bactérias. Então, vários tipos diferentes de cálculos podem ser vistos no interior das vias biliares. O local mais comum é a vesícula biliar, mas esses cálculos podem estar presentes ou também podem se formar em outros locais fora da vesícula biliar. Do ponto de vista epidemiológico, temos o aumento da incidência de cálculos no decorrer da idade. Então, vejam aqui, por volta dos 50, 60 anos, 15%, 60 anos, 25% das mulheres, né? Chega na idade de 90 anos, temos 25% dos homens e 35% das mulheres com cálculos biliares. Então, uma incidência muito aumentada. E a gente vai ter que ver que pacientes, dentre esses, têm necessidade de tratamento específico e quais não têm essa necessidade de tratamento específico. Para os cálculos que se formam na vesícula, nós temos que encarar a sua origem de duas formas. Uma como a origem por uma doença da própria vesícula biliar. A vesícula biliar pode ter algum septo, pode ter alguma malformação, a vesícula biliar pode ter uma disfunção e não esvaziar corretamente. Isso aí faz com que a bile fique muito tempo na vesícula e leve à formação de cálculos. Vocês se recordam, do ponto de vista de fisiologia, que a vesícula biliar tem duas funções primordiais. A primeira, acumular bile no período entre as refeições. E a segunda, concentrar a bile. Então, a mucosa da vesícula biliar, ela absorve a água da bile, levando a maior densidade da solução. E é por isso que, em todos os pacientes que têm vesícula biliar e que apresentem cálculos, mesmo fora da vesícula, nós consideramos que o cálculo tenha sido formado na vesícula biliar, porque é o local em que a bile é mais concentrada. Então, doenças na vesícula podem levar à formação dos cálculos ou alterações importantes nos componentes da própria bile. Então, a bile, ela é uma solução, em que o principal componente é a água. Mas você tem água, colesterol, fosfolípides, sais biliares, pigmentos biliares. Então, todos esses numa solução, formando micelas de gordura. A bile é o local através do qual toda a nossa gordura é excretada. Então, o colesterol do organismo sai por onde? Pelo suor? Não.
Pela respiração, não. Pela urina, não. É pela bile que sai. Então, tudo que for gordura que for ser excretada, vai ser excretada na bile. Então, a gente já pensa, num paciente que tem uma perda abrupta de peso, perde muito peso, queima muita gordura, o que vai acontecer? Uma saturação excessiva de gordura na bile. E essa saturação excessiva de gordura vai levar a uma perda da solubilidade e a formação de cálculos de colesterol. Então, o emagrecimento rápido, a obesidade, isso tudo leva à formação de cálculos de colesterol. Pacientes com disfunções hepáticas, em que o fígado não secreta, não conjuga adequadamente bilirrubina, não secreta sais biliares de forma adequada, em que os fosfolípides também não são secretados, tem alterações na solubilidade da bile. Vocês lembram que esses pacientes com hepatopatia também têm hipertensão portal, que leva ao aumento da hemólise e um maior aporte de pigmentos biliares na bile. Então, o paciente hepatopata tem uma hemólise aumentada, um maior aporte de bilirrubina, uma diminuição nas micelas, formação de cálculos de que tipo? Pigmentares, não de colesterol. Não vejo como é importante. Lembrando que o colesterol é eliminado da bile, a gente vai ver na aula de icterícia obstrutiva, que quando o paciente tem obstrução do fluxo biliar, tem uma hipercolesterolemia. Então é importante lembrar um pouquinho da fisiologia para compreender os princípios do tratamento, né? As bactérias na bile, a gente sabe que a bile em princípio é estéril, mas quando há cálculos, em 50% das vezes essa bile fica colonizada. E essas bactérias podem desconjugar os pigmentos biliares e levar à precipitação. Os sais biliares não ficam mais solúveis em água e o pigmento precipita e dá cálculos pigmentares também, né? E a presença de corpos estranhos, como por exemplo parasitas, com migração errática, pode levar à contaminação, pode levar também à formação de cálculos. Então temos alterações no componente da bile, né, um aumento das bilirrubinas, um aumento do colesterol, uma diminuição dos fosfolípides, levando ao cálculo, alterações na vesícula biliar, tanto funcionais quanto anatômicas, infecção das vias biliares e corpos estranhos como possíveis fatores causais dos cálculos biliares. Como a bile é concentrada na vesícula biliar, o princípio é sempre tirar a vesícula, a colecistectomia nos pacientes que têm vesícula e têm cálculos biliares e que têm algum problema. Muito bem. Então, fatores de risco, alteração na solubilidade, aumento dos pigmentos, doença motora da vesícula biliar. E quais são os grupos de risco para isso? Mulheres têm um risco muito maior que homens, os obesos têm um risco muito maior do que os pacientes magros, pacientes hepatopatas, pacientes com anemia hemolítica, sempre cálculos pigmentares também. E a gente vai ter sempre aqueles grupos dos 4 Fs, né? Então, female, fat, forte, que é a partir dos 40 anos, né? E fortunity, que é a multiparidade. As mulheres multíparas também têm uma chance maior de ter cálculos. E por que razão? Porque a progesterona no ciclo menstrual da mulher, ela inibe a contração do músculo liso. Então as mulheres têm 15 dias por mês em que a vesícula se contrai menos, aumenta a chance de ter cálculos. Quando ficam grávidas, 9 meses de inibição da contração da vesícula biliar, além da questão do emagrecimento depois da gravidez. Então as mulheres, principalmente multíparas, têm uma chance muito maior de ter cálculos do que os homens. Muito bem, pessoal. Então, falamos dos cálculos biliares, de um modo geral. A sua origem onde é? Em princípio, a vesícula biliar. Se não tiver vesícula, se tiver um cisto, uma formação, algum problema, pode ser formado fora da vesícula. Mas até prova em contrário, todo paciente que tem vesícula tem o cálculo formado na vesícula biliar e não em outro local das vias biliares. A anatomia das vias biliares é variável. Então, apesar da gente ter a anatomia normal em que a gente vê nessa imagem o ducto cístico desembocando na via biliar principal, que até o aparecimento do ducto cístico se chama hepático comum, e para baixo do ducto cístico se chama colédoco. Aqui a gente tem o ducto pancreático, a papila, a ampola de Vater, e aqui os hepáticos direito e esquerdo. Então essa anatomia normal, ela é encontrada na maioria dos pacientes, mas assim, 40%, 50%, 60% no máximo. Outros pacientes têm variações anatômicas, como, por exemplo, espirais anteriores do ducto cístico, ou espirais posteriores.
ou ductos císticos extremamente longos, ou descendo em paralelo com o colédoco. Outras vezes, essa é muito comum, o ducto cístico, em 15% dos pacientes a gente vê isso aqui, desembocando no ducto hepático direito, ou no ducto hepático direito acessório. Qual é a implicação disso, gente? É saber que muitas vezes você pode se enganar durante uma cirurgia. Então você corta aqui achando que está cortando o ducto cístico e está cortando o ducto hepático direito. Em algumas ocasiões, alguns ductos drenam a bile do fígado diretamente para a vesícula, sem passar pela via biliar principal. São os ductos de Luschka. Pode ficar vazando bile do leito hepático quando você tira uma vesícula. Então, ductos hepáticos direito acessório, esquerdo acessório. Então, tudo isso é possível. Por que é importante falar para vocês isso? Porque a gente vai ver mais para frente que essas alterações fisiológicas e anatômicas vão ter impacto na programação cirúrgica. Por exemplo, na realização de uma colangiografia intraoperatória, ou não. No estudo anatômico, por radiologia, das vias biliares de uma cirurgia de vesícula. A gente trabalha aqui há muito tempo, né? Já há 10 anos dando aula no Medicel. A gente responde perguntas de alunos aqui, depois da aula, perguntas de casa pelo computador. E eu vejo que a maioria de vocês erra questões de residência sobre cálculos biliares porque não sabem os conceitos ou porque leem uma palavra e interpretam como se fosse outra. Então vocês gravem colelitíase, bile, litíase, cálculo, cálculo biliar. Se eu não falar qual o local do cálculo biliar, eu pressuponho que seja a vesícula. Mas o termo colelitíase significa cálculo biliar. O termo mais apropriado, mais correto para o cálculo biliar da vesícula seria colecistolitíase. Cálculo biliar, né? Cálculo na vesícula biliar. Litíase na colecisto, na vesícula biliar. Essa é, de longe, a doença mais comum da vesícula biliar. Por isso, muitos falam em colecistopatia ou colecistopatia calculosa, doença da vesícula biliar ou doença da vesícula biliar calculosa. Se não se falar qual é a doença, eu pressuponho que seja mais comum, que é a colecistolitíase. O termo colecistite significa a inflamação da vesícula biliar. Pode ser aguda ou crônica. E colédocolitíase significa cálculo no colédoco. Cálculo na via biliar principal. Pode ser o hepático comum ou colédoco. Ou litíase da via biliar principal. Então, o que vocês fazem na hora da prova? Estão ansiosos, nervosos, passam o olho por colecistolitíase e leem colédocolitíase. Aí erram a questão. E vice-versa. Então, tem lá colecistolitíase, colecistopatia, colédocolitíase, para ler, pensa no que está significando aquilo antes de responder a questão. É um erro comum de prova de residência isso aí. Ok? Então, preste atenção nos conceitos, que é muito importante isso aí. Muito bem, gente. Então, falamos agora, essa primeira parte, como e por que se formam os cálculos na vesícula biliar, como nós denominamos esses cálculos, e alguns aspectos anatômicos da vesícula. Agora vamos ver essas pedras que se formam na vesícula biliar, que caminho podem tomar. Então, cada caminho que elas tomarem vão dar um sintoma diferente. Vão dar uma manifestação clínica diferente ou complicação diferente. Né? Que é a estrada mais antiga do mundo, a Via Ápia em Roma. Então, qual o caminho que essas pedras podem ter? Primeira coisa mais óbvia, permanecer na vesícula biliar. E aqui ficar. Elas podem sair da vesícula biliar e ir para a via biliar principal. Elas podem passar pela papila, causar uma hipertensão no pâncreas e dar uma pancreatite aguda, por exemplo. Elas podem ficar inflamando a vesícula e levar à erosão da vesícula por o duodeno. Olha a relação anatômica da vesícula com o duodeno. Ou para o cólon, ou até para o estômago em grau de aderência, e causar uma fístula, uma comunicação anormal entre a vesícula e o duodeno ou o estômago. Isso tudo pode acontecer. Então, vários caminhos podem ser possíveis desses cálculos. Vamos ver aí um a um. Então, o mais comum, colecistolitíase, ficar na própria vesícula biliar. Aqui temos um cálculo belo,
perolado aqui, amarelinho de colesterol, numa colestectomia. O que é o mais comum desse cálculo na vesícula? Dá que sintoma? Nenhum. O mais comum é que o cálculo fique quietinho, paradinho, sem dar nenhum tipo de sintoma. É a colecistolitíase assintomática. Isso é diagnosticado em homem? Não, porque o homem não vai para o médico, não faz ultrassom, não faz nada. Isso é diagnosticado na mulher, que vai no ginecologista, e o ginecologista pede ultrassom, e aí faz o ultrassom e vê que tem cálculo na vesícula. É o mais comum. Ou você faz um ultrassom por outro motivo e acha o cálculo na vesícula. Então, colecistolitíase assintomática, ou colelitíase assintomática. É o mais comum. Qual é o exame diagnóstico para a gente ver cálculo na vesícula? Com maior acurácia, ultrassonografia de abdômen superior, ou ultrassonografia de fígado e vias biliares. O achado característico é de imagens hiperrefringentes ou hiperecogênicas, com aumento do eco, imagens brancas, móveis no interior da vesícula biliar e com sombra acústica posterior. Esse é o diagnóstico ultrassonográfico de colecistolitíase. Então, imagens hiperrefringentes, móveis no interior da vesícula biliar com sombra acústica posterior. Ponto. Descreveu assim, é cálculo na vesícula que ele está falando. Há outros exames, sim. Antigamente, quando não existia ultrassom, se fazia o colecistograma oral. Então, dava um contraste que era excretado pelas vias biliares e era concentrado e acumulado na vesícula. Esse contraste, ele dava imagens negativas na vesícula quando havia cálculos. Ainda assim, usa esse exame para o diagnóstico de colelitíase é muito raro, mas às vezes, para ver se a vesícula funciona ou não, você faz esse exame. É um exame que se usa em situações especiais. Os cálculos na vesícula, eles podem ser radiopacos quando tem cálcio. Então, os cálculos biliares, os bilirrubinatos de cálcio, podem ser radiopacos. Os cálculos de colesterol, que são os mais comuns junto com os mistos, não são radiopacos. Apenas 15% dos cálculos de vesícula aparecem na radiografia simples, 10 a 15%. E seria essa a imagem que vocês veriam. Então, cálculos na vesícula. Aqui é interessante que você vê cálculos no fundo da vesícula também. E aqui vocês vejam, o paciente está em pé, os cálculos estão todos no fundo da vesícula. O paciente deita, os cálculos se distribuem ao longo da vesícula biliar. Então, mostrando que os cálculos estão móveis. Então, às vezes, você vê na radiografia o cálculo biliar. É o exame de escolha? Não. O exame de escolha é ultrassom, mas pode ser visto em 15% dos casos na radiografia. Já a tomografia é um pouco mais sensível. Na tomografia, a gente vai ver em 50% das vezes os cálculos de vesícula. Aquela ideia que muitos de vocês têm que a tomografia é sempre melhor que o ultrassom, não é verdade na doença biliar. Na doença biliar, o ultrassom é melhor que a tomografia, principalmente para ver cálculos. Então, sempre na suspeita de doença das vias biliares, o primeiro exame deve ser ultrassonografia. Aqui vejam, nesse caso, cálculos na vesícula biliar, 50% aparecem na tomografia, e a vesícula biliar lotada, repleta de cálculos biliares. A ressonância, ela tem uma fase chamada T2, em que todo tipo de líquido parado, como o líquido cefalorraquidiano, o líquido da vesícula biliar, aparece brilhante. E aí, se houver um cálculo, temos essas imagens negativas. A ressonância, ela pode fazer uma imagem tridimensional, né, fazer a colangio-ressonância e reconstruir as vias biliares. É muito útil para a pesquisa de cálculos no colédogo. Para a pesquisa de cálculos da vesícula, não é necessária, não é superior ao ultrassom. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ou CPRE, também pode dar o diagnóstico de cálculo na vesícula, como nesses casos, pela presença de imagens com falha de enchimento, mas a principal utilidade é na terapêutica dos cálculos que estão no colédogo. É um exame invasivo, pode levar a aumento da amilase, pancreatite, perfuração do duodeno, hemorragia digestiva alta. Não é um exame que a gente usa assim de rotina na investigação. É um procedimento terapêutico que nós fazemos. Muito bem. Então, feito um diagnóstico de cálculo da vesícula biliar assintomático num paciente, o que fazer? Vamos tratar esse paciente, vamos observar, vamos dar algum remédio por via oral? Qual a possibilidade que nós temos? Então, temos duas condutas básicas. A conduta cirúrgica, que é a ressecção da vesícula biliar, e a conduta expectante, que é aguardar para
para ver se o paciente desenvolve algum sintoma para que você faça aí a retirada da vesícula biliar. São as duas possibilidades que nós temos. O tratamento medicamentoso para a tentativa de dissolução dos cálculos biliares, que é o uso do ácido ursodesoxicólico, ou Sacol, é muito pouco realizado no Brasil. Para que ele tenha sucesso, você precisa ter cálculos exclusivamente de colesterol, uma vesícula funcionante vista ao colecistograma oral e a recidiva é em torno de 100% em 2 anos. Então a gente praticamente não faz esse tratamento, mas vocês podem ler alguns livros aí, a gente não faz aqui. Então ou você observa ou você opera, né? Tratamento cirúrgico, a retirada da vesícula. Quais são as vantagens? Você opera um paciente antes que ele tenha uma complicação. A vesícula não está inflamada, a vesícula não está aderida em nenhum órgão, a chance de ter uma complicação, uma intercorrência perioperatória é muito baixa. A cirurgia é muito mais simples, muito mais rápida. Isso é uma grande vantagem de operar os pacientes assintomáticos. Você operando o paciente assintomático, ele não vai ter nenhuma complicação da cirurgia, do cálculo da vesícula. E qual é a chance desse paciente ter uma complicação? Os trabalhos mostram que cerca de 25% dos pacientes vinham a ter sintomas em 10 anos. Outros trabalhos mostram 1 a 2% ao ano vai desenvolver complicações ou sintomas. Então, um fator que eu vou levar em consideração para indicar ou não cirurgia vai ser qual? A idade do paciente. Se eu tenho um paciente jovem de 12 anos de idade com anemia hemolítica e cálculo na vesícula, e a expectativa de vida dele vai ser 75 anos, a chance de ter complicação é praticamente 100%. Então eu vou operar esse paciente. Eu tenho uma senhora de 80 anos, que tem expectativa de vida de aí 5 anos, eu vou observar. Então, classicamente, quem indica a cirurgia nos assintomáticos, que não são todos os cirurgiões, indica nos menores de 70 anos, quando o risco cirúrgico é baixo. Pela expectativa de vida de cada grupo, né? Muito bem. Uma vantagem do tratamento cirúrgico, você programa a cirurgia. Se você espera o paciente ter a crise, você pode precisar operar esse paciente de urgência, uma colecistite aguda. Então, às vezes, o paciente está viajando, está no exterior e tem uma colecistite aguda no exterior. Então, a cirurgia é programada, com menores riscos, são todas essas vantagens. Desvantagem, os riscos de uma cirurgia no paciente sem sintomas. Qualquer anestesia geral pode levar ao óbito. Se você pegar os índices de complicações cardiovasculares do perioperatório, os pacientes de baixo risco têm menos que 3% de chance de ter um evento cardiovascular. Mas 3% é um número razoável. Então, se eu opero um paciente assintomático e ele morre, chato, né? Então, você tem que ponderar isso aí, o risco-benefício. Você tem no Brasil uma fila enorme de pacientes sintomáticos esperando por cirurgia. Você não consegue operar todos esses pacientes. E você vai operar pelo SUS pacientes assintomáticos? Não me parece muito justo isso. Então, tem prós e tem contras. A gente leva o que em consideração? A idade do paciente e o risco de complicações. Pacientes imunossuprimidos, diabéticos, quando tem colecistite, ela tende a ser gravíssima, pode morrer. Então, a gente dá preferência a operar em imunossuprimidos e diabéticos. Quando o cálculo é muito pequeno, menos que meio centímetro, ele tem uma chance maior de sair da vesícula e migrar, passar para o colédoco, da pancreatite, que é uma complicação mais letal do que uma cólica biliar, uma colecistite. Então, eu tendo a operar esse paciente. Cálculos muito grandes, maiores que 2,5 cm, fatalmente vão dar cólica biliar ou colecistite em breve. Também tem indicação de cirurgia. Então, eu vou indicar a cirurgia nos imunossuprimidos, eu vou indicar a cirurgia nos cálculos maiores que 2,5 cm, eu vou indicar a cirurgia nos pacientes com microcálculos menores que meio centímetro. Eu vou indicar a cirurgia nesses casos todos. E nos outros casos? Nos outros casos, alguns indicam cirurgia e outros não. Baseado nos prós e nos contras e na discussão com o próprio paciente. A via de acesso hoje em dia, nesses casos, é sempre laparoscópica. A via laparotômica, ela ficou reservada aí para pacientes que têm hipertensão portal ou suspeita de câncer de vesícula apenas. E uma outra questão que também suscita discussões acaloradas nos congressos médicos é a realização ou não da colangiografia intraoperatória. A colangiografia intraoperatória é uma radiografia contrastada das vias biliares,
realizada dentro da cirurgia de colestectomia, por uma técnica proposta pelo cirurgião argentino chamado Mirizi, que vem a ter uma síndrome com o nome dele que a gente vai discutir mais para frente, que consiste em você cateterizar o ducto cístico e jogar contraste, 3 a 5 ml de contraste iodado a 30%, 25 a 30%. Aí você vai ver o quê? Primeiro, se você realmente está no cístico, se está no colérico, se está no hepático direito. Segundo, se tem falha de enchimento ou não no colérico. Você espera 3 minutos, ou no caso de radioscopia, fica olhando a radioscopia e vê se o contraste esvazia ou não para o duodeno. Se tem um cálculo impactado, se tem uma papilite. Então você vê primeiro, se tem falha de enchimento ou não. Segundo, se esvazia ou não para o duodeno. Terceiro, você injeta uns 10 ml sob pressão, depois que esvaziou, para contrastar a via biliar intrahepática. Aí você vai ver a forma das vias biliares, o calibre das vias biliares, se está dilatado ou não, se tem ou não falha de enchimento, se tem ou não variação anatômica e se tem ou não bom esvaziamento de contraste para o duodeno. Então, anatomia normal ou com variação, forma dilatada ou estreitada ou normal, presença de falha de enchimento, esvaziamento do contraste para o duodeno. São itens que você vai avaliar na colangiografia. Durante a cirurgia, se por um acaso tiver lesado a via biliar principal, faço a colangiografia, eu dou um diagnóstico precoce de lesão da via biliar. Eu já trato no intraoperatório. Eu não espero o paciente ir para casa, desenvolver um coleperitônio e depois voltar para casa. Eu já consigo tratar o paciente no intraoperatório. Então eu dou o diagnóstico precoce das complicações de lesão de via biliar. A colangiografia não diminui minha chance de lesão, mas me dá um diagnóstico mais precoce de lesão iatrogênica das vias biliares. Uma outra questão, com a colangiografia, eu posso identificar a coledocolitismo no intraoperatório. Um cálculo que saiu e foi para o colérico. A maioria dos pacientes que têm coledocolitis, eles têm histórico de icterícia, colúria, acolia fecal, histórico de pancreatite prévia, ou elevação de enzimas canaliculares, fosfatase alcalina e gama-GT no pré-operatório. Mas temos alguns pacientes, entre 5% e 8%, que têm coledocolitíase e não tem nenhum desses comemorativos. E aí eu consigo diagnosticar com a colangiografia rotineira. A colangiografia tende a aumentar o tempo cirúrgico em 30 a 40 minutos e aumenta um pouco o custo da cirurgia também. Então, alguns cirurgiões fazem a colangiografia intraoperatória rotineiramente em todos os pacientes, eu sou um deles, e outros fazem seletivamente. Quando eles fazem? Primeiro, quando houver suspeita de coledocolitíase, pancreatite prévia, colúria, acolia fecal, icterícia, alteração de enzimas hepáticas, canaliculares, dúvidas da anatomia, inflamação do hilo hepático, dúvidas se houve ou não lesão da via biliar, ou colecistite aguda com muita inflamação. Então, quando ele tem dúvidas na anatomia, se tem lesão de via biliar ou se tem coledocolitíase, ele faz. Quando ele não tem dúvidas, ele não faz. Outros fazem rotineiramente. Tem duas escolas. Por exemplo, nas escolas clínicas onde eu trabalho, nós temos a cirurgia geral e a gastro. A cirurgia geral só opera os sintomáticos e não faz colangiografia de rotina. A gastro opera todos os pacientes sintomáticos e assintomáticos e faz colangiografia de rotina, isso no mesmo serviço, de uma mesma universidade. Então há discussões. O que vocês têm que saber para a prova? O porquê de fazer ou de não fazer a colangiografia, o porquê de operar um assintomático e de não operar um assintomático. Essa colangiografia, gente, está normal ou não? A forma está normal, não está dilatada. Não tem irregularidade de parede. Calibre está normal. A anatomia tem variação. Colédoco, hepático comum, hepático direito, hepático esquerdo, hepático direito acessório, dando origem ao ducto cístico. E tem bom esvaziamento do contraste. Então tem uma variação anatômica aqui. Muito bem, vamos ver agora algumas questões sobre colestolitíase. A sinalha incorreta. A colesterolose é o acúmulo de colesterol e triglicérides na parede da vesícula biliar. Eu não falei para vocês sobre isso, porque não é um cálculo biliar. Mas, muitas vezes, o colesterol, ao invés de formar um cálculo, ele fica grudado na parede. No ultrassom, você vê uma imagem semelhante a um pólipo aderido na parede biliar da vesícula, mas imóvel às mudanças de decúbito. Quando você faz a cirurgia e abre, você vê os pontinhos amarelos na parede.
aquela colesterolose pode ser reabsorvida ou pode ser destacada para ele e se transformar num cálculo. Isso é colesterolose da vesícula biliar. A hereditariedade é um fator predisponente para a colelitíase. A ressecção do ilho terminal aumenta a incidência de colelitíase pela redução de absorção dos sais biliares. 90% dos sais biliares que são secretados pelo fígado são reabsorvidos no ilho terminal. A mesma região que absorve a vitamina B12, junto com o fator intrínseco. Então, quando você tem ressecções ileais, por exemplo, do ilho terminal, você não tem esse pool, esse turnover dos sais biliares. Então, o sal biliar vai e não é reabsorvido, vai embora. E aí você tem uma diminuição do sal biliar na bile. Vai ter uma bile litogênica. Aumenta a formação de cálculos. Okay? A colecistite pode causar icterícia, mesmo sem a migração de cálculos para o colédoco, apenas pelo edema pericoledociano. Isso aí é uma das coisas que a gente chama de síndrome de mirise, que é a icterícia causada pela inflamação. Então, a vesícula está tão inflamada que ela distorce a via biliar principal e leva à icterícia, mesmo sem que haja um cálculo no colédoco. É um dos tipos do síndrome de mirise, que é sem fístula. Letra E, a vagotomia troncular não tem efeito sobre a formação de cálculos. A gente viu que a troncular vai denervar os ramos vagais que vão para a vesícula, vai dar uma desmotilidade da vesícula, e assim como, por exemplo, a doença de Chagas, que também degenera a inervação da vesícula, podem levar à formação de cálculos. Então, incorreto, letra E. O exame subsidiário de escolha para a colecistolitíase é, letra A, tomografia. Então, primeira coisa, a gente vai ver, colecistolitíase. Se fosse a pergunta, o exame subsidiário de escolha para coledocolitíase, a resposta era outra. Então, para colecistolitíase, para cálculo na vesícula, qual é o melhor exame? Ultrassonografia. A gente viu e discutiu bem nessa aula aqui. Tomografia 50%, ultrassonografia 90% a 95%. Colangiopancreatografia retroendoscópica não se faz de rotina, a coluna de ressonância é menor e o colestograma menor também. Questão de 2009. Mulher de 38 anos de idade foi internada com dor forte no andar superior do abdômen há 12 horas, após comer feijoada. Referia ainda vômitos, parada de eliminação de flatos e fezes e persistência da dor, apesar do uso de analgésicos orais. Negou febre, colúria ou alcoolia fecal. Nos últimos anos, havia tido dores em cólica no hipocôndrio direito de leve a moderada intensidade, que relacionou a ingestão de alimentos gordurosos, mas que melhorava com o uso de espasmódicos. Ao exame físico, apresentava regular estado geral sem icterícia. Pressão 15/9, frequência cardíaca 115. Com dor à palpação e descompressão brusca dolorosa em abdômen superior. Nesse momento, o exame que pode estabelecer a etiologia provável da doença é, na prova de residência, caso clínico complicado, grande, a gente fica confuso. O que a gente deve focar? O que ele quer saber? Qual é a pergunta? O exame para ver a etiologia da doença. Então, primeira pergunta, qual é essa doença? É uma paciente com dor no abdômen superior após feijoada. Vômitos, parada, eliminação de flatos e fezes e persistência da dor apesar do uso de analgésico. Uma obstrução intestinal, provavelmente, relacionado a dores em cólica no hipocôndrio direito, quando come gordura e que melhora com espasmódicos. Estão sugerindo que é cálculo na vesícula. Qual é o melhor exame para você ver isso aí? Ultrassonografia de abdômen. Então são várias complicações, já teve cólica biliar, colecistite, um provável hídro biliar, que a gente vai discutir mais para frente. Mas qual é a etiologia? Colecistolitíase. Qual é o exame de escolha? Ultrassonografia. Então essa pergunta é recorrente, cai todo ano, é básica, é simples, e a maioria de vocês erra essa questão. Uma senhora de 45 anos veio ao ambulatório de cirurgia encaminhada pelo urologista. Segundo encaminhamento, a paciente estava investigando litíase renal e fez ultrassonografia abdominal que evidenciou um cálculo único na vesícula biliar com 3,1 centímetros de diâmetro. Questionada sobre a sintomatologia biliar, referiu-se totalmente assintomática. Qual é a conduta mais adequada nesse caso?
Muito bem. Então, o que essa paciente tem? Cálculo na vesícula, colecistolitíase. Tem sintoma ou não tem sintoma? É assintomática. Então, temos uma colecistopatia calculosa assintomática. Condutas possíveis, observação clínica ou colecistectomia. Ultrassonografia seriada, acompanhamento clínico, colangio de ressonância e colecistectomia. Então, vou ficar entre colecistectomia e acompanhamento clínico ou ultrassonografia seriada. Essa paciente é imunossuprimida? Não. Tem microlitíase? Não. Mas ela tem um cálculo maior que 2,5 centímetros. Tem uma chance maior de desenvolver problema. Ela é relativamente jovem, tem uma expectativa de vida de uns 30 anos. Então tem uma chance de 60% de vir a ter sintomas, com um cálculo grande, que tem uma chance maior de vir a dar sintomas. Então, a melhor conduta para ela, retirada da vesícula biliar. Então, você tem que saber interpretar que pacientes se beneficiam e quais não se beneficiam da retirada da vesícula. Paciente de 48 anos, assintomática, procurou seu ginecologista para realizar exame anual preventivo. 48 anos. Realizou ultrassom do abdômen, que revelou vesícula biliar de dimensões de morfologia normais. Presença de múltiplos cálculos medindo 3 milímetros a 1 centímetro. Com relação à colecistectomia, pode-se afirmar, está contraindicada uma vez que está assintomática. Está contraindicada devido à idade, 48 anos. Está indicada uma vez que a colecistopatia calculosa predispõe ao câncer de vesícula. Está indicada pelo risco de pancreatite biliar pela migração de cálculo. Está indicada devido à associação com divertículos de cólon. Divertículos do cólon tem associação com refluxo, tem associação com colitíase. Por quê? Porque é tudo doença que dá engordo. Por isso. Tem uma síndrome de SAINT, que é na prova da residência. SAINT. Aí, divertículos do cólon, cálculo da vesícula, refluxo. Que é isso? É uma pessoa gorda. É isso. Tipo eu, assim. Vai ter isso aí tudo. Vai ter divertículo, vai ter cálculo na vesícula e vai ter refluxo. Não tem nenhuma relação causal entre as três coisas. Então, por isso não se diga cirurgia. Ok. Essa paciente tem o quê? Tem cálculos menores que meio centímetro. Tem microlitíase. Qual o risco? Migração do cálculo e pancreatite biliar. O cálculo predispõe a câncer? Predispõe sim. A gente vai ver mais para frente que o câncer praticamente só aparece nos pacientes que têm cálculo, mas é uma incidência muito baixa. A retirada sistemática da vesícula não está indicada para a prevenção do câncer de vesícula. É um câncer muito raro. A mortalidade pela cirurgia talvez fosse maior do que a prevenção do câncer. Muito bem. Então, até agora o cálculo estava quietinho, parado, bonitinho, dormindo sem dar nenhum sintoma no interior da vesícula biliar. Agora ele vai se mexer um pouquinho, retornar para aquele caminho das pedras. Vamos ver. Cólica biliar. O que é cólica biliar? É uma dor causada pela oclusão da via de saída da vesícula biliar obstruída por um cálculo. Na fisiologia, vocês lembram que o sujeito come principalmente alimentos gordurosos. Quando esse alimento chega ao duodeno, a colecistocinina ou colecistoquinina, ela é secretada e vai levar a contração forte da vesícula biliar. Isso se dá aí 30 minutos depois da refeição, 1 hora depois da refeição, 2 horas, por aí. Se tem um cálculo na vesícula, esse cálculo, por um acaso, oclui o infundíbulo ou o ducto cístico, você vai ter um órgão oco se contraindo vigorosamente e sem conseguir se esvaziar. Isso vai se refletir clinicamente por uma dor em aperto constante no epigástrio ou no hipocôndrio direito, classicamente associada a náuseas. Pelo fato de ser uma dor resultante da contração de um órgão oco, ela recebeu o nome de cólica biliar. Mas se você recorrer à semiologia, você vai ver que cólica é uma dor que ela tem um paroxismo, que vai um pico de dor, e depois ela regride. Não é assim a cólica biliar. É uma dor surda em aperto constante que fica doendo 1, 2, 3, 4, 5 horas. Vem associada a vômitos e ela só passa quando o cálculo volta para o lugar. Isso é cólica biliar. Então o termo mais correto seria dor biliar. Diagnóstico: tem um paciente com dor sugestiva no pronto-socorro, você faz um ultrassom, o que é que você vai ver? Imagem hiperecogênica no interior da vesícula biliar, imóvel às mudanças de decúbito, localizada no infundíbulo.
A vesícula pode estar um pouco distendida ou não. Diagnóstico ultrassonográfico de cólica biliar. Tratamento antiespasmódicos e analgésicos. Você consegue reverter a dor. Escopolamina, novalgina, antieméticos, geralmente consegue reverter a dor. Consegue reverter por quê? Porque a vesícula relaxa e o cálculo volta para o lugar. Vamos imaginar agora que aquela pedrinha que saiu e impactou-se ali, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas e não saiu do lugar. Classicamente, a dor que dura até 6 horas é uma cólica biliar. Acima de 6 horas, nós pensamos na colecistite aguda, calculosa. Aquele cálculo impactado leva ao edema e distensão da vesícula. Geralmente a vesícula assume um calibre maior, um diâmetro maior que 5 centímetros, e começa a ter edema de sua parede. Vai edemaciando e vai ficando muito túrgido, sob pressão. Essa pressão dá uma certa isquemia da parede da vesícula biliar, que fica edemaciada e depois delamina, solta a mucosa da muscular da vesícula. O evento inicial é obstrutivo e isquêmico. Eu já falei para vocês que a bile é estéril, mas nos casos de cálculo, 50% das vezes ela é colonizada. Se eu fico com a bile parada, distendida, colonizada, 8 horas, o que vai acontecer? Proliferação bacteriana secundária. Então, a infecção na colecistite aguda é o evento secundário, não o evento primário. O evento primário é a obstrução e a dilatação da parede. E aí eu vou ter uma serosite, inflamação, e posso ter necrose da vesícula. Quando eu tenho serosite, eu tenho defesa involuntária da parede abdominal e eu vou ter o chamado sinal de Murphy. Eu pego o paciente deitado, palpo o ponto cístico, que é a linha hemiclavicular, no rebordo costal, e palpo profundamente. Peço para o paciente inspirar. Quando ele inspira, o fígado desce e a vesícula bate na sua mão. Ele para abruptamente a inspiração e refere dor. Isso é o sinal de Murphy. Ele também pode ter dor à descompressão no ponto cístico. Não é o sinal de Murphy, é outro sinal. O sinal de Murphy é a parada abrupta da inspiração quando você comprime profundamente o ponto cístico do paciente. Isso é o sinal de Murphy. Tanto pode ter o sinal de Murphy no exame clínico, quanto pode ter o sinal de Murphy ultrassonográfico. O radiologista coloca o transdutor ultrassonográfico no ponto de Murphy, no ponto de cístico, aperta, manda ele inspirar profundamente. Quando bate a vesícula, ele vê que a vesícula batendo na parede causa dor. Ele tem certeza que é a dor da vesícula. O que ele vai ver no ultrassom? Além daquele cálculo impactado no infundíbulo imóvel, as mudanças de decúbito, um aumento do diâmetro da vesícula. Um espessamento da parede da vesícula. Uma delaminação da parede da vesícula. E, tardiamente, coleção perivesicular. Veja o cálculo impactado no infundíbulo com sombra acústica posterior imóvel às mudanças de decúbito. Então, eu tenho um paciente na UTI com febre. Eu faço ultrassom, vem lá. Imagens hiperecogênicas móveis à mudança de decúbito, vesícula e paredes finas normais. Aí chama o cirurgião. O paciente está com febre, tem cálculo na vesícula, acho que é colecistite aguda, tem que operar. Não, meu amigo. Não tem nenhum sinal de colecistite no ultrassom. Sinal de colecistite é o quê? Vesícula espessada, vesícula túrgida, dilatada, coleção perivesicular e parede delaminada, que quando descola a mucosa muscular, o sinal mais inequívoco de que realmente a vesícula está inflamada. No paciente que tem inflamação crônica da vesícula, a parede pode ficar cronicamente espessada. Na parte aguda é assim, é demasiada que ela fica. Então os critérios ultrassonográficos são inequívocos. Você sabe quando o paciente está com colecistite ou não. A tomografia tem uma sensibilidade menor, mas você pode ver uma vesícula túrgida, dilatada, com uma parede espessada também, a tomografia aqui. Qual o tratamento? O tratamento, gente, é igual ao tratamento da apendicite aguda. Está com o apêndice obstruído, inflamado, infectado. O que você faz? Tira o apêndice. Está com a vesícula obstruída, inflamada e às vezes infectada. O que você faz? Tira a vesícula. É uma infecção, é uma inflamação de tratamento cirúrgico. Ah, mas eu ouvi falar que a gente dá antibiótico para esfriar o processo, depois de uns dias opera. Só se faz isso no SUS. Se for no particular, é cirurgia precoce. Há 20 anos atrás tinha esse conceito de se esfriar o processo. Hoje em dia não. Colecistectomia laparoscópica precoce tem o melhor
desfecho na colecistite aguda. Você pode usar o antibiótico associado sempre, mas o evento principal não é infeccioso, é isquêmico e inflamatório. Então, é retirada da vesícula biliar, colecistectomia. Existem outros tipos de colecistite aguda que não são a colecistite aguda calculosa. Temos a colecistite aguda alitiásica, que é sem cálculos, e a colecistite aguda enfisematosa. A colecistite aguda alitiásica é uma inflamação aguda da vesícula em que você não observa cálculos no ultrassom. Ela pode ocorrer em alguns tipos específicos de pacientes. Por exemplo, em pacientes com nutrição parenteral total, em que eles não têm o estímulo do tubo digestivo, a vesícula não se contrai, não esvazia, eles formam um certo barro biliar e a vesícula se obstrui por esse barro. Pode aparecer em pacientes imunossuprimidos, como é esse paciente aqui, era um paciente com AIDS, imunossuprimido, que tem um quadro inflamatório da vesícula sem nenhum cálculo. Você vê no ultrassom aqueles critérios de edema de parede, delaminação, pode ter coleção perivesicular. No exame físico tem sinal de Murphy, tem vesícula palpável e dolorosa, só não tem cálculo. Se o quadro clínico for inequívoco, cirurgia. Se houver alguma dúvida com relação à colecistite aguda litiásica, vejam aqui, uma tomografia, uma grande distensão da vesícula, sem dilatação de vias biliares. Então, só a vesícula está dilatada. A via biliar principal não está dilatada. Então, nesses casos aqui, você pode recorrer a uma cintilografia. Então, o Dizida, ele é um radiofármaco que tem um metabolismo igual ao da bilirrubina. O sujeito toma na veia o Dizida, ele é captado e excretado pelo fígado e acumulado na vesícula. Se a vesícula estiver obstruída, ela vai aparecer ou não na cintilografia? Ela não vai aparecer. Então, o fígado capta o radiofármaco é excretado no intestino, mas você não vê a vesícula cheia de radiofármaco. Por quê? Porque ela está obstruída. A cintilografia é o exame com o maior diagnóstico de colecistite aguda. Não é o primeiro exame é o ultrassom. Se surgir dúvidas, ele é o mais específico. Então, realmente a vesícula está obstruída, mesmo que não tenha cálculos. A gente acaba usando nos casos de colecistite alitiásica, geralmente. A cintilografia com Dizida. Já a colecistite aguda enfisematosa é uma colecistite aguda em que você tem infecção bacteriana por germes causadores de gangrena gasosa. Que tipo de paciente desenvolve essa complicação grave? Os pacientes imunossuprimidos, idosos, geralmente do sexo masculino. É muito comum em homens diabéticos idosos. Então, eles chegam com um quadro de colecistite aguda e entram em sepse grave, confusão mental, hipotensão, faz um ultrassom, um raio-x, uma tomografia, gás na vesícula, inflamação. Então, ele está com uma gangrena gasosa da vesícula. Assim como você pode ter uma gangrena no membro inferior, tem que amputar, você tem que tirar a vesícula rapidamente desse paciente. Senão ele vai morrer de infecção generalizada. Então isso aqui é a colecistite aguda enfisematosa. Acontece em pacientes idosos, imunossuprimidos, geralmente diabéticos do sexo masculino. Ok? Tratamento imediato. Vamos ver algumas questões para discutir alguns aspectos que a gente não falou e outros, reforçar alguns outros aspectos que já falou das colecistites. Questão puramente de fisiopatologia. Condição fundamental para um paciente apresentar colecistite aguda é a contaminação da bile por bactérias anaeróbicas. Não. A condição fundamental é obstrução da vesícula biliar. É essa a condição fundamental. Necrose da parede da vesícula. Não, isso aí pode acontecer também tardiamente, mas não é a condição fundamental. C, obstrução do cístico ou do infundíbulo da vesícula. Essa é a condição essencial. D, estase da bile na via biliar principal. Isso aí é colangite, colite, não tem a ver com colecistite aguda. Sofrimento vascular da vesícula, a mesma coisa que necrose, é um evento tardio que pode acontecer. Mas o evento inicial, predisponente, qual é? A obstrução. Seja por barro biliar, seja por cálculo, a obstrução. É o evento inicial. Uma recepcionista de 38 anos apresentava dor no hipocôndrio direito, que se irradia para a escápula homolateral. Classicamente, a dor da cólica biliar, que ela pode ser tanto no epigástrio quanto no hipocôndrio direito, ela se irradia para a região dorsal, ou para a escápula, ou para o dorso mesmo à direita.
é o local mais comum de irradiação da dor da vesícula biliar, tá, gente? Também relata náuseas e vômitos biliosos. Sempre com a dor biliar, ela costuma associada a náuseas e vômitos biliosos mesmo. Ao exame físico febril, então sinal infeccioso sistêmico, febre, 38 graus de temperatura. Tem massa palpável e o exame físico é positivo. O que ocorre quando há? Ok. Então o que ele está perguntando? A fisiopatologia do sinal de Murphy. A pergunta é essa. Dá um quadro de uma pessoa com colecistite aguda, fala que tem um sinal de Murphy. Quando ocorre o sinal de Murphy? Letra A, vesícula palpável? Não, a vesícula pode ser palpável na colecistite aguda, mas isso não é sinal de Murphy. B, duodeno distendido? Não. C, massa pancreática palpável? Não. D, comprometimento visceral e parietal do peritônio. Quando você tem inflamação parietal da vesícula, do peritônio visceral da vesícula, e peritonite, quando a vesícula toca na mão do examinador, aí dói e para. Então tem que ter peritonite para ter sinal de Murphy. Então correto, letra D. Uma paciente de 44 anos encontra-se com um quadro de dor abdominal em ponto direito associado a náuseas e vômitos há 24 horas. Então ele faz graça na questão, né? Eu falei dos 4 Fs, né? Forte, né? Aí ele fala assim, 44 anos, já para você lembrar, né? 44, né? Já tem 44 anos. Dor em ponto direito com náuseas e vômitos há um dia. Então passaram-se mais de 6 horas. Já não deve ser uma cólica biliar. Provavelmente é o quê? Uma colecistite aguda. Ao exame físico, dor à palpação no lado superior do abdômen. Principalmente à direita, sinal de Murphy positivo. Então, o exame físico e a história são clássicos de colecistite aguda. Nessa situação, o exame com maior sensibilidade para a confirmação diagnóstica. Tomografia, raio-x de abdômen agudo, AP em pé deitado e tórax em pé, que é a rotina. Endoscopia ou ultrassonografia. Se nessa questão tivesse cintilografia, aí, para colecistite, seria ela. Mas para colecistite calculosa, o ultrassom é melhor, porque vê o cálculo também. Então, tem que ver o que ele está perguntando. Desses aqui, de longe, a ultrassonografia é o primeiro exame. E é o melhor. KPM de 40 anos, multípara. Então, 40 anos, multípara e 27 MC, sobrepeso. Então, FET. Tem 3 Fs aí, né? E female, né? Não fala se é mulher ou se é homem, né? Tudo bem, KPM. A multípara é mulher. Então, tem os 4 Fs aqui. Tem os 4 Fs, né? Então, claro que é mulher, multípara, né? Então, tem os 4 Fs aqui. Então, de cara, em questão, eles falam os 4 Fs, 44 anos, eles já fazem graça para você saber o que o paciente tem, ok? Deu entrada no pronto-socorro há 12 horas, dor epigástrica. Olha só, não é hipocondro direito, hein? Epigástrica. Pode ser no epigástrico também. Tipo cólica associada a náuseas e vômitos. Ao exame físico, vesícula biliar palpável com Murphy positivo. Foi solicitada ultrassonografia que evidenciou colelitise e sinais clássicos de colecistite aguda. Legal, né? Os exames laboratoriais evidenciaram milasemia normal e leucocitose leve. Melhor conduta é perfeito. Então vejam bem. Num quadro de colecistite, que exames você pede? Enzimas hepáticas e pancreáticas e provas inflamatórias. Tem que pedir exame pancreática? Tem, porque a pancreatite pode estar associada. Tem que pedir enzima hepática? Tem, porque pode ter icterícia, pode ter colite associado. Então tem que pedir enzimas hepáticas e pancreáticas sempre nesses pacientes. Melhor conduta é, então, uma mulher relativamente jovem com colecistite. O que se faz, gente? Colecistectomia imediata por videolaparoscopia. Colecistectomia imediata por laparotomia mediana, não. Só tem indicação na hipertensão portal e na suspeita de câncer. Laparotomia, falei para vocês. Colecistectomia imediata por precisão de Cocker ou transversa, que é embaixo da costela, que é o que se fazia, aquela imagem que eu mostrei para vocês da colecistite litiásica. Punção aspirativa mais antibiótico terapia intravenosa. Vejam, isso é uma conduta chamada o esvaziamento da vesícula. Então, se você tem um paciente tão grave com a colecistite aguda que ele não tem condições de ser submetido a uma colecistectomia, você faz a colecistostomia, punção guiada por ultrassom, coloca um dreno na vesícula e drena externamente, aspira. Você drena aquele abscesso, dá antibiótico, tratamento clínico, no segundo tempo você faz a colecistectomia. É um tratamento de exceção, a colecistostomia, pode ser cirúrgica, mini incisão e esvaziar a vesícula, ou pode ser por radiologia intervencionista, que é o mais utilizado hoje em dia, nos pacientes que estão com choque séptico, não têm condições de ser submetidos a uma cirurgia. Aí tem colecistite aguda, você faz a colecistostomia. Botar a vesícula para fora ou drenar a vesícula, ok?
Não é o caso dessa menina. Então, não é isso aqui. Tratamento clínico e operação em segundo tempo, que vocês veem muito nos hospitais por aí. Se eu pegar a colecistite aguda, 100% de antibiótico. Então agora eu peguei todas as colecistites, antibiótico para elas e esfriar o processo. Em 10 a 20% dos casos existe perfuração da vesícula biliar. Então não é uma boa conduta. Colecistectomia é a melhor conduta. A colecistite aguda enfisematosa é mais comumente encontrada em pacientes. Letra A, do sexo feminino, multíparas e portadoras de hipoparatireoidismo pós-operatório. Letra B, jovens do sexo feminino com história familiar de cololitise. C, do sexo masculino com história de alcoolismo. D, idosos portadores de hiperpara. E, do sexo masculino, idosos, se tivesse, mas não tem, e portadores de diabetes mellitus. É a colecistite enfisematosa. Diabético, homem idoso, aqui tem essa doença aí. Olha que interessante esse caso aqui. Senhor Luiz, 78 anos, com insuficiência renal crônica em hemodiálise, doença coronariana parcialmente tratada com doses existentes, ou seja, alto risco cardiovascular, não tratou total, tratou parcialmente. Tem insuficiência renal crônica em hemodiálise. Volumosa hérnia escrotal. Já está com a hérnia porque ninguém quis operar, que era o alto risco cardiovascular. A presença de colecistite aguda. O que eu faço com esse paciente? Colecistectomia por via de laparoscopia, colecistostomia, colecistectomia aberta ou antibiótico. Esse caso é para colecistostomia, porque ele tem alto risco cardiovascular. Ok? Então, pacientes gravemente enfermos, conduta de exceção, colecistostomia. Homem de 58 anos de idade, obeso e diabético, chega ao pronto-socorro com queixa de dor intensa e contínua e por conta do direito às 18 horas. Ao exame clínico, apresenta-se consciente, ictérico, uma cruz, frequência cardíaca de 120, pressão de 11/6 e descompressão brusca e dolorosa por conta do direito. A ultrassonografia de abdômen evidenciou vesícula biliar distendida e de paredes espessadas sem a presença de cálculos. Então, eu tenho um homem obeso, diabético, com um quadro que me sugere uma colecistite aguda, com taquicardia, com peritonite, e com a vesícula distendida, espessada, com sinal de colecistite, mas sem cálculo. Não há dilatação de vias biliares intraestepáticas. Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável é a conduta. Colecistite aguda calculosa, colangite, neoplasia de cabeça de pâncreas, colecistite aguda alitiásica ou neoplasia de papila. Colecistite aguda alitiásica. Aí, como tem quadro clínico e ultrassom sugestivos, cirurgia imediatamente. Se houvesse dúvida diagnóstica, seria cintilografia condizida para confirmação da colecistite alitiásica. Esse paciente está séptico, está taquicárdico, tudo, vai fazer a cirurgia imediata. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é isso. A gente vai ter uma segunda parte da aula ainda que vai terminar as complicações da colelitise, mas é uma doença altamente prevalente. Todos vocês vão se deparar com quadros de colecistite ou de colelitise na vida de vocês como médicos. E tem que conhecer bem a fisiopatologia de cada uma dessas complicações e o tratamento básico delas. Vamos dar uma nova parada e agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigado por enquanto.